Um dos assuntos desta aula é a divisão silábica. Parece que esse assunto de divisão silábica de palavras é uma manha, né? Falando é fácil dividir, soletrando, isso é tudo muito fácil. Quero ver na hora de escrever. Por exemplo, se eu tiver assim a palavra goiabeira, goiabeira, charrete, charrete, exceto, tudo bem. Eu quero ver escrever essas palavras dividindo corretamente, porque existem regras para a gente fazer essa divisão silábica. Vou pegar essas palavras e vou colocar na tela separadinha. E vocês vão ver que elas vão seguir regras para fazer essa separação de sílaba, tá? Então, eu vou colocar aqui no quadro para vocês verem. Então, aqui nós temos as palavras que a gente fez oralmente, a divisão, né? Está por escrito aqui para vocês perceberem que muitas situações não aparecem quando a gente faz oralmente a divisão silábica. Por exemplo, em charrete a gente fala charrete. Na hora de escrever a gente tem que lembrar que tem que colocar um R em cada sílaba. Viram como foram feitas as divisões silábicas? Vocês perceberam quais são essas regras? Vocês perceberam na hora de pássaro, charrete, exceto, tá? Então vocês viram que elas seguiram regras, né? Eu vou colocar agora para vocês na tela as regras e a explicação dessas regras aí, tá ok? Primeiro, não se separam os ditongos, goiabeira, teia, os tritongos iguais e os dígrafos. Segunda regra, separam-se em sílabas diferentes as vogais dos hiatos, então nós temos exemplo aí com T, U, do, teia, e as letras dos dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e X cedilha, como pássaro e exceto. Preste atenção aí, a consoante de um encontro consonantal não vem seguido de vogal. Se estiver no interior da palavra, a consoante fica com sílaba anterior, advérbio, advérbio, técnico, técnico. E se estiver no início da palavra, o encontro consonantal é mantido na mesma sílaba. Olha aí, pneumático, gnomo. Muito bem. Como nós estamos falando de divisão silábica, eu vou aproveitar e vou falar sobre translineação. O que é translineação? Vejam na tela. O que é, então, translineação? Trans significa através, além de. Linha significa linha. E são indica ação, movimento. Então, translineação é o ato de atravessar uma linha, tá? Como vocês viram, translineação é quando você está escrevendo um texto, né? E chega lá no final da linha e não cabe a palavra inteira que você estava escrevendo. Então, você tem que ir para a linha de baixo, usar hífen e fazer uma separação silábica, ok? Essa translineação também segue regras de divisão silábica, mas com alguns casos que a gente precisa observar na hora de fazer a divisão silábica em uma translineação. Vamos lá, então? Aí eu vou mostrar para vocês quais são as regras. Olha aí, como a gente falou lá, tem regras. No caso da primeira frase, não gosto de gaiolas, os pássaros têm que ser livres. Aqui o que eu fiz? Eu separei um S em cada linha, tá? O queijo, o macarrão e o molho estavam deliciosos. Também eu não posso separar LH, colocar o L em cima e o H embaixo, tá? O LH tem que ficar junto. O pacto será ótimo para obtermos bons resultados. Olha, nós estamos seguindo a regra de separação de sílaba.
Todo dia diz que quer ver-me. Agora, já aqui eu tenho o tracinho na linha de cima e um na linha de baixo. Por quê? Porque é ver-me. É o verbo com o pronome oblíquo me. E tem, então, vamos chamar de tracinho, tá? Tem o tracinho dessa construção, ver-me. Então, eu tenho que pôr ali. E embaixo eu tenho que repetir para ver que o de cima é para mostrar que está mudando de linha. E o de baixo é para mostrar que já havia um. Se eu puser só o de cima, vai ficar todo dia diz que quer verme. Se eu não puser os dois tracinhos, vai ficar a palavra verme. E não é ver-me. Compreenderam? Tá? Quando você usa um pronome no caso oblíquo com o verbo ver-me, encontrou o, você usa o tracinho, tá? O hífen. Então, você vai pôr esse mesmo tracinho e vai pôr o outro que para indicar que mudou de... Prestar atenção nessa regra? Então, não esqueçam disso, hein? Senão essa palavra, ao invés de todo dia, diz que quer verme. Quem que quer verme? O avô falava coisas do arco da velha. Aqui também é um substantivo composto que tem hífen. Então, eu tenho que pôr o tracinho para indicar que vai para a linha de baixo e um outro que é o hífen do substantivo composto, tá? Você sempre vem com contra-ataque. Essa palavra contra-ataque, ela tem hífen. Então, eu tenho que usar o tracinho para mostrar que vai mudar de linha e o hífen que é da própria palavra, do próprio substantivo composto, ok? Então, preste atenção nisso. Com contraproposta. Então, você poderia dizer assim, você sempre vem com contraproposta. Se você for usar a palavra contraproposta, essa palavra não tem hífen, ela é escrita junta. Então, eu vou só colocar o tracinho para indicar que ela foi para a linha de baixo. Ah, ok? Que ela foi dividida porque não cabia aí. Mas eu não preciso usar dois como usei no contra-ataque, porque ela não tem, o contraproposta não tem hífen. Olha, no Saiba Mais, a gente ainda vai continuar falando sobre translineação. A gente viu as regras da translineação, a gente viu que ela segue as regras da divisão silábica, né? Mas mesmo seguindo essas regras, podem surgir algumas situações que nós devemos evitar. Por exemplo, eu vou escrever a palavra, comprei 80 metros cúbicos de água. Se não couber a palavra cúbicos na mesma linha, na hora de eu separar, eu tenho que evitar que fique do jeito que está aí, porque vai ficar uma palavra feia, tá? E vai deixar o texto estranho. Então, a gente deve evitar. Aí, no caso, eu escreveria ou cúbicos tudo embaixo, ou cubi em cima, é alguma coisa assim, tá? Mesma coisa, falaram toda vez, falaram. Toda vez que computa, ele coloca juro alto. Olha que feio que ficou, né? Ficou um palavrão. Então, a gente deve evitar isso. Quando a gente faz a divisão, a gente tem que prestar atenção o que apareceu ali. Já falei dele como presidente. Aqui também não ficou legal, porque apareceu uma palavra nova, dente. Não tem nada a ver. A pessoa que está lendo até fica confuso. Então, a gente deve evitar também que surja uma palavra que seja estranha ao texto. Jesus disse aos 12 apóstolos, tolos, chamando de tolos, então ficou estranho também, porque surgiu uma nova palavra aí na divisão, apesar das divisões aí estarem seguindo as regras, né? Mas mesmo assim, percebam que feio que ficou. Mesma coisa, nossa empresa aqui acumula, chamando de mula. Então, ficou uma palavra estranha ao texto que também devem ser evitadas. Essas separações devem ser evitadas.